bom dia então a todos e a todas. Eu vou falar em pé porque essa mania de dar aula fica com a gente, não tem jeito, né? Então, prefiro falar um pouco em pé aqui para introduzir e começar o dia de hoje. Mas antes de tudo, eu realmente gostaria muito de agradecer não só a presença de todos, mas agradecer a organização do Chiquito, a organização da Evelyn, do Guilherme, porque eu acho que na atual circunstância, no atual contexto da nossa história, organizar um evento como esse e fazê-lo acontecer é, antes de qualquer coisa, um ato de bravura, né? Um ato de bravura, um ato de resistência, um ato de teimosia. É muito difícil a gente fazer eventos culturais, né, na atual circunstância, e fazer e botar para funcionar, eu acho que realmente é sempre tem que abrir, bater palmas para quem está na organização. Bem, eu me chamo Leandro, eu conheço todo mundo da plateia aqui, ou talvez não, o amigo que chegou agora há pouco, talvez seja o único que eu não conheço. Sou professor de Teoria Literária da Faculdade de Letras da UFMG e há 15 anos eu pesquiso a obra de Alceu Moroso Lima, mas especificamente a correspondência de Alceu Moroso Lima. Então é uma obra muito extensa, ele escreveu muito, mais de 100 livros ao longo da vida. E o que eu decidi, digamos assim, fazer o corte e analisar, e escrever, e falar e pesquisar, é apenas a correspondência dele. Que apenas a correspondência já são mais de 30 mil cartas da correspondência passiva, de tudo que ele recebeu ao longo da vida. Então já andei publicando a correspondência dele com Drummond, com Frei Beto, com Leonardo Boff, com Paulo Francis. Hoje começo aqui a lançar a correspondência dele com Mário de Andrade e até o final do ano sairá a correspondência dele com Murilo Mendes. Então ele teve um contato muito grande de correspondentes mineiros, especificamente. Minas Gerais sempre esteve muito presente na obra do Dr. Alceu. Mas agora eu queria falar especificamente sobre essa relação dele com o GLTA, com o Grêmio Literário Cristão da Taíde, e a relação dele com o Ouro Preto, para introduzir esse nosso evento de hoje, porque eu acho que dos mais de 20 grêmios literários que tiveram o nome dele no Brasil, o GLTA aqui em Ouro Preto foi quem mais o marcou ao longo da vida e onde ele mais se fez presente, inclusive, ao longo da vida. Então, vamos começar aqui. Eu destaco essa foto, essa imagem para mim de estudo do que foi o GLTA na vida do Dr. Alceu. Essa foto é de 1974, ele está no alto. Eu suspeito que seja no Museu de Mineralogia, né, lá em cima. Do lado da Escola de Minas. Da Escola de Minas, da Escola de Minas, porque pode ver, pega toda a Praça Tiradentes, né? E ele ali no meio, junto com a rapaziada aqui em Ouro Preto. E é muito interessante que nessa foto está um professor da UFMG, o professor Marcos Vinícius, de literatura, meu colega lá no departamento, e ele na época, o Marcos Vinícius, vivia numa das repúblicas aqui em Ouro Preto, e segundo ele me disse, exatamente nesse ano, de 74, segundo ele, tinha um velhinho tomando cerveja com os estudantes na República, e ele queria saber que velhinho era aquele, porque a República é um lugar de gente muito jovem, né? E aí, quando ele chegou na República, foi ver a Dr. Alceu enchendo a cara de cerveja junto com os rapazes e as moças numa dessas tantas repúblicas aqui de Ouro Preto. Eles se juntaram e tiraram essa foto, que eu acho uma das fotos mais emblemáticas que tem, na minha opinião, nessa relação que ele teve tão forte aqui com Ouro Preto, né? Então, a partir dessa imagem, eu acho que isso aqui traduz muito o que foi Ouro Preto na vida dele, né? Eu retirei aqui alguns aspectos do GLTA, uma frase, uma afirmação dele próprio, do Alceu. Aqui estive pela primeira vez em 1916, quando tudo parecia indicar irremediável ruína. Aqui estava condenada a velha capital do ouro e do sacrifício. Tudo caiu aos pedaços. As casas desciam com as enxurradas, as ruas se abriam em riachos. Os edifícios eram raiados pela lepra da unidade. A população fugia. Os chafarizes secavam, enquanto as tempestades destelhavam os templos e as pedras dos mais rebuscados relicários se esfarinhavam entre os vidros inexoráveis do tempo e do abandono. É belíssimo isso, porque na década de 10, segundo ele, o patrimônio histórico aqui em Ouro Preto estava extremamente abalado e afetado. Ainda não havia, talvez, todos esses órgãos, né, de proteção do patrimônio histórico. Depois o Rodrigo Melo Franco, né, nos anos 30, vai estar criando, com o IFAM, enfim, uma série de órgãos, de políticas de preservação do patrimônio histórico. E ele entrou na imprensa do Rio, fez uma série
de artigos, publicou uma série de artigos na imprensa do Rio, denunciando a situação de Ouro Preto no patrimônio histórico. Então, o primeiro momento que ele pisa aqui é em 1916. No livro dele, Voz de Minas, que eu acho um dos livros mais belos que ele escreveu, na minha opinião, ele fala não só de Ouro Preto, mas Minas como um todo, né? Tudo em Minas se faz sem pressa. O tempo não conta, fazem-se as coisas para durar, para permanecer e não para aparecer, para fingir ou para ganhar tempo. O ritmo de vida destas montanhas, como sucede em geral com povos semelhantes a este, como o suíço, é um ritmo lento, como a sonoridade dos timbres da sinfonia mineira é sempre em surdina. Aqui se vive mais devagar. E essa paixão louca que ele teve por Minas Gerais, eu acho que foram, pelo menos assim, na minha visão, na minha opinião, duas cidades, Ouro Preto e Juiz de Fora. Eu acho que teve uma época da vida dele, Juiz de Fora talvez tenha sido um pouco da segunda casa dele, por conta do núcleo do Centro Dom Vital que existiu em Juiz de Fora, né? O Centro Dom Vital ele se ramificou por Minas Gerais, várias cidades em Minas Gerais. Ouro Preto, São João del Rei, Itaiandu, São Lourenço, Cataguases. Muito interessante é a situação de Cataguases, por causa dos poetas e dos escritores do movimento da Revista Verde. Um especificamente, Rosário Fusco. Rosário Fusco, ele criou em Cataguases, no núcleo do Centro Dom Vital, o que eu acho muito interessante nos anos 30. A maior parte dos membros do Centro Dom Vital de Cataguases não eram católicos. Ou seja, inclusive alguns eram ateus militantes, diga-se de passagem, comunistas mesmo, porque na concepção deles, o Centro Dom Vital era para congregar ideias, era para fazer isso aqui que nós estamos aqui fazendo, era para discutir, para debater ideias. E o Dr. Alceu esteve também em Cataguases várias vezes por conta dos eventos do Centro Dom Vital que o Rosário Fusco organizou lá durante um certo tempo, né? Então essa relação dele com Minas foi muito forte. E esse aqui é só para vocês verem um exemplo de um dos tantos artigos que ele publicou na imprensa carioca nos anos 20, pela defesa, nos anos 10, anos 20, pela defesa do patrimônio histórico de Ouro Preto, né? Segundo ele sempre dizia que Ouro Preto era uma cidade viva e pulsante. Esse aqui é apenas um exemplo, né? Eu coloquei aqui palavras do padre José Mendes, ou o famoso Padre Mendes, né? Que fundador aqui do GLTA em 38. Apenas um resgate histórico para a gente entender a origem do GLTA. O GLTA nasceu no Colégio Arquidiocesano, que naquela época não era um internato rígido, como outros do tempo. Foi nesse ambiente de ensino sério e primorosa formação humana e cristã que, numa tarde ensolarada de outubro, alguns jovens se reuniram em uma das salas do educandário com o propósito de fundar uma agremiação cultural. No dia imediato da fundação, nós lhe pedimos, por carta, com justificada timidez, que se dignasse a aceitar ser nosso guia e o epônimo do centro recém-fundado. Eu achei no arquivo do cristão lá em Petrópolis essa carta, que eu acho, na minha opinião, é um dos documentos, talvez seja a certidão de nascimento do GLTA. Eu vou ler, ela não é muito grande. Excelentíssimo Senhor Alceu Amoroso Lima, temos o grande prazer de comunicar a Vossa Excelência que fundamos aqui no Ginásio Arquidiocesano da cidade de Ouro Preto uma academia literária que se destina a produzir abundantes frutos. Escolhemos Vossa Excelência como patrono do Grêmio. Não somos apenas admiradores de Vossa Excelência, amamo-lo porque vem há anos, com nobre desinteresse, dedicando toda a sua atividade à defesa dos sagrados direitos da Igreja e do povo. Somos todos associados muito moços. Compreendemos, mercê de Deus, a gravidade da hora que passa. Sabemos que, como afirmou Vossa Excelência, numa visão clara do sociólogo, vivemos um momento de absoluto desequilíbrio histórico e coexistência de todos os extremos. Estamos, outros sim, convictos de que o remédio único capaz de sanar todas as chagas que dissonam o organismo das nações e constituem a angústia da hora presente é o indicado por Vossa Excelência no seu livro Tentativa de Itinerário. Consiste que façamos uma reforma social da sociedade brasileira. Queremos, por isso, trabalhar sem esmorecimento para que Cristo volte à sociedade e ao coração dos irmãos. É o que significa, excelentíssimo Senhor Alceu, a escolha que fizemos de Vossa Excelência para patrono da nossa academia. No nosso Grêmio Literário Cristão de Ataíde, o que procuramos com empenho é preparar-nos convenientemente para a defesa das suas causas. Norteados por Vossa Excelência, queremos ser sempre soldados de Cristo, dispostos a todos os sacrifícios, sem excluir da própria vida, se preciso. Muito satisfeitos e gratos ficaríamos se nos mandasse uma palavra de orientação e conselho. Uma palavra de Vossa Excelência é incalculável para nós.
Pela diretoria e pelos sócios que virão do Grêmio Literário Cristão de Ataíde, assinamos o primeiro secretário, Elísio Vidal Gomes, e o presidente, Padre José de Barros Mendes. Ginásio Diocesano de Ouro Preto, 7 de novembro de 1938. O original está lá em Petrópolis, né, no arquivo, que é essa carta aqui só para vocês terem uma visão do documento, né, original. É Elísio Vidal Gomes? Elísio Vidal Gomes, o primeiro secretário, e o Padre Mendes, o primeiro presidente. Né? Aqui é apenas uma foto do Padre Mendes com Dona Maria Tereza e Dr. Alceu na igreja do Pilar, uma das tantas missas que o Padre Mendes celebrava por conta da vinda do Dr. Alceu a Ouro Preto. Né? Essa foto aqui eu encontrei no arquivo do João Etienne Filho, que foi também um membro super atuante aqui do Grêmio. E é a bandeira do GLTA, dá para perceber, né, ali, o GLTA, Salão da Sociedade Amigos de Ouro Preto. Ô Ângelo, onde é que tem ideia? Eu acho que isso é na Casa dos Pontos, por causa da verga, da porta, na Casa dos Pontos que tem isso. Ah, lá tinha. A Sociedade dos Amigos de Ouro Preto funcionava lá. Perfeito. Essa data, de que data essa foto? 1945. 1945, né? No verso da foto está a data. Doutor Alceu ali no meio, Padre Mendes é o segundo aqui da direita, né, no centro, né? Bem, alguns exemplos que eu achei no arquivo do Cristão em Petrópolis, ele guardou todos os convites que o Grêmio mandava para ele dos eventos anuais. O arquivo é imenso em Petrópolis, né? Então, assim, esse aqui é só por alguns exemplos para vocês perceberem que a cada ano tinha o convite de divulgação dos eventos aqui em Ouro Preto e eles mandavam aqui, no caso, o Padre Mendes mandava, o Dr. Alceu guardava, então dá para fazer, né, e eu achei isso muito interessante, o Dr. Alceu escreveu lá em cima, ainda existe, porque essa aqui foi a festa de 72, ainda existe. 72 ali, ó, Ouro criado no 38, e eles pegam em cima, ainda existe. Pois é, e existe até hoje. Fez 80 anos. 80 anos do ano passado, né? Então isso aqui é o convite de 72, né? O que eu acho interessante foi essa revista, A Voz do GLTA, que existiu aqui, e a publicação, inclusive, de vários poemas, por exemplo. São 10 exemplares que nós temos lá em Petrópolis. No número 6, tem um poema do Drummond, que o Drummond escreveu esse poema especificamente aqui para o Grêmio e foi publicado no número 6. Eu cacei na obra completa publicada do Drummond, não tem esse poema publicado naquele livrão da Nova Aguilar, que é a obra completa do Drummond. Ele fez especificamente para ser publicado aqui, em homenagem, inclusive, ao Ouro Preto e ao GLTA. Então a revista, A Voz do GLTA, ela também teve, assim, na minha opinião, essa capacidade, inclusive, de fazer esse contato com escritores de Minas, que estavam morando no Rio de Janeiro, e de publicar. Murilo Mendes, inclusive, tem poema de Murilo Mendes publicado num dos números da Voz do GLTA. Essa aqui é uma outra foto também do arquivo do João Etienne Filho, né, que está conosco lá no acervo dos escritores de Minas. Esse aqui mais baixo, frente, Sim. é o Oscar Mendes. Oscar, crítico literário. Que vinha muito aqui também, Crítico. do aniversário do GLTA, encontrava O Oscar, olha só. Então, está no arquivo do João Etienne Filho, né, que na época era secretário também, depois durante muito tempo secretário do Dr. Alceu. Essa aqui é só um exemplo das mais de 50 cartas do Padre Mendes para o Dr. Alceu, tá? Então, essa aqui é apenas um exemplo, né, de um facsímile, para vocês perceberem, é uma das tantas cartas que ele mandou para o cristão lá no Rio de Janeiro. Essa aqui é uma edição especial do suplemento literário de Minas Gerais, que na foto está justamente ele com a bandeira do GLTA, né? Então se percebe ali, né? Não sei exatamente que ano, o suplemento é de 83, que o Murilo Rubião, assim que ele faleceu, fez uma edição especial do suplemento literário, que é raríssima, porque só foram 300 exemplares, né, que na época o Murilo Rubião fez. Eu tenho um desses exemplares em casa, que mostra justamente vários textos de homenagens, né, no caso, a ele, né? Essa foto também está no arquivo do João Etienne Filho, que foi no evento que esteve aqui no GLTA em 1960.
Então, o João Etienne, no verso, ele escreveu GLTA 1960. Uma das fotos, eu achei uma das fotos bacanas, porque eu não conhecia essa foto dele. Ele falava com as mãos, né? Segundo muitas pessoas que já falaram comigo, ele se comunicava muito com as mãos. Então, aqui é uma da palestra que ele deu em 1960, aqui em Ouro Preto. Terminando, para fazer essa introdução, eu peguei essa pintura do Bracher, né? Que é uma das, está na casa do Alceu, né? Naquele dia que eu fui lá, eu fotografei essa pintura, que é uma das pinturas, talvez, assim, dos últimos registros, né, pictóricos, artísticos de Alceu. Muito triste, porque Dona Maria Teresa tinha acabado de falecer. E no verso da pintura, da tela, o Bracher escreveu uma carta, que eu acho interessante, que é uma carta atrás da pintura, né? Meu caro mestre, Dr. Alceu, saiba que aquelas lágrimas durante a realização deste quadro foram das coisas mais lindas e comoventes que presenciei. Obrigado por tudo, com um abraço do Carlos Bracher, Ouro Preto, 17 de outubro de 82. Né? Por quê? Porque alguns textos dizem que a última vez que ele veio aqui foi em 1980. Não, aqui se confirma que ele ainda veio mesmo depois do falecimento da Dona Maria Teresa, e no ano seguinte ele veio a falecer. Então, isso aqui, assim, para comprovar, eu estava assistindo ao Bracher fazer a pintura, me perguntando, tá bom, aqui uma música, uma Beethoven, provavelmente, tocando, e ele realmente ele gosta de aguentar. Portanto, essa foto existe. O quadro está na minha casa. Na tua casa? Eu tirei foto lá na tua casa. E doutor Alceu, quando terminou a pintura, ele disse para o Bracher, você pintou a minha alma. Aquele barulho, ele estava muito... Minha mãe havia morrido há 2 anos. E é a primeira vez que ele voltou ao Ouro Preto sem Dona Maria Teresa. Perfeito. E é interessante que comprova pela data, 82, o Villaça, por exemplo, tem um texto belíssimo, que o Villaça escreve outubro, justamente, porque o Villaça escreveu que a última vez que ele veio aqui foi em 80. Não, então, assim, aqui a gente confirma que ele esteve aqui, né, no penúltimo ano da sua vida. Bom, então isso foi apenas para introduzir, né, esse dia de hoje, né? Temos agora os 3 colegas aqui que vão fazer a parte deles. E muito obrigado por esse primeiro momento, apenas para falar um pouco de Ouro Preto e falar um pouco do que foi o Grêmio Literário na vida do Dr. Alceu. Eu queria só lembrar uma coisa. O Dr. Alceu escreveu em 1916, em O Jornal do Rio de Janeiro, um artigo em defesa de Ouro Preto. Depois ele fez uma série de artigos que ele sempre se referia à necessidade de preservação de Ouro Preto. E esse artigo é considerado um dos primeiros apelos de um intelectual brasileiro pela preservação não só de Ouro Preto, como do patrimônio cultural do país. Uma referência importante, 1916. Pelo passado nacional, não é isso? Saiu no Jornal do Rio de Janeiro, é o primeiro artigo resultante dessa visita que ele fez aqui. Ele dizia que as 3 cidades que mais o impressionaram no mundo foram Ouro Preto, Oxford e Siena. E ele escreveu numa dos aniversários do GLTA, eu acho que ele não pôde vir, ele gostava de vir, e a Condessa Pereira Carneiro, presidente do Jornal do Brasil, vinha do Rio de Janeiro para participar, em homenagem a ele. O João Etienne e o Oscar Mendes vinham de Belo Horizonte. Muitas pessoas vinham para assistir a sessão do GLTA. O Zé Aparecido, que também foi do GLTA, que estudou o colégio diocesano, também se fazia presente. E num aniversário que não pôde ver, ele mandou um artigo que o Ronaldo tem aqui arquivado, que devia estar mencionado aí, que é um dos textos mais lindos sobre Ouro Preto. E ele deu o título de Ó Ter Beata Civitas, ó cidade triplicemente bem-aventurada. Ó Ter Beata Civitas, ó cidade triplicemente bem-aventurada. E ele fala sobre Ouro Preto. É um dos mais lindos artigos. Isso depois o Padre Mendes recebeu isso meu,
E foi feito um código de obras, eu acho que tem aqui até hoje. E esse artigo é fundamental sobre Alceu e outros. Lá no arquivo dele tem uma série de reportes como esse aqui sobre Ouro Preto. É até interessante resgatar isso tudo. Claro. Até está publicado, né? Uma coletânea específica disso, porque é uma pasta especificamente de reportes. Isso é importante. O Ângelo Oswaldo, inclusive, fez um artigo dele sobre o Padre Mendes, em que ele cita isso. Alceu foi realmente o primeiro intelectual que defendeu a defesa do patrimônio. Isso é importante porque em toda a história do patrimônio fala-se sempre da visita de Mário de Andrade a Belo Horizonte, 24, recebido no grande hotel, né, onde falou assim, nós temos que criar um órgão que preserve o patrimônio cultural brasileiro. Estamos vindo de Ouro Preto e Mariana. 8 anos antes do Dr. Alceu tinha falado disso. E a correspondência do Dr. Alceu com o Rodrigo Melo Franco de Andrade ilumina muito isso. Porque são 38 cartas do Rodrigo Melo Franco no arquivo do Tristão lá em Petrópolis. Então, assim, eu acho que resgatar essa correspondência do Rodrigo com ele é muito na questão da defesa do patrimônio. Essa correspondência, a gente pode vir com esses artigos. Pois porque você tem toda essa política de defesa do patrimônio histórico, de memória. 38 do Rodrigo Melo Franco no arquivo do Tristão lá em Petrópolis. Existe um site chamado exato alceudolima.com.br, onde tem tudo isso.